Bem-vindo ao portal do Instituto Vida para Todos e a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos na série Salvos pela Sua Vida e na semana, volume 2, semana 4, o tema é Já é hora de vos despertardes do sono. A referência bíblica para esse tema é Romanos, capítulo 13, versículo 11. O tema deste volume é o Evangelho da Glória. E na semana 4, o autor, no caso aqui, foi o nosso querido irmão Miguel Mar, que ministrou essa palavra. Ele nos ajudou a desfrutar ainda mais do livro de Romanos e dessa salvação que nós recebemos por meio da vida divina. E essa salvação, ele fez questão de nos mostrar logo no início da sua explanação, da sua abordagem, que esta é uma salvação plena, ela alcança todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E principalmente esta salvação produz um viver. Nós estamos sendo trabalhados por Deus, quando nós cremos nele, recebemos sua vida, invocamos o nome do Senhor, a vida dele entrou em nós, e agora estamos nesse processo de transformação. E esse processo de transformação produz um viver. Então, muito importante a gente entender isso. O livro de Romanos, para nós, vai ficando cada vez mais claro. E no capítulo 12, versículo 1 de Romanos, nós temos ali o apóstolo Paulo rogando para que, pelas misericórdias de Deus, para que apresentemos os nossos corpos, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso serviço racional, ou aqui, como diz essa versão, o vosso culto racional, mas o sentido aí é de serviço. Bom, apresentar o corpo, quando o apóstolo Paulo roga, indica que isso é uma coisa importante. Você não vai rogar por uma coisa que não tem muita importância. Então, se há um rogo, é porque isso aqui é de extrema importância. É importante para Deus o nosso corpo. Você às vezes pensa que não, mas para Deus é. No capítulo 6 de Romanos, versículo 13, diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Veja que houve uma mudança. A utilidade do nosso corpo era para o pecado. Agora a utilidade do nosso corpo é para Deus, como instrumento de justiça. Isso indica que há uma mudança de dono. Você e eu, antes de crermos no Senhor, pertencíamos ao pecado. Éramos escravos do pecado. Mas agora o nosso dono é o Senhor. É o nosso Deus maravilhoso. No versículo 16, ainda do mesmo capítulo, o apóstolo diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Nós devemos perguntar a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos obedecendo. E nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas muitas vezes, na prática, na realidade, no nosso dia a dia, nós não o obedecemos. Então, esse início da semana,
o autor faz questão de nos mostrar que essa salvação produz um viver, a ponto de termos um corpo usado por Deus e não mais usado pelo pecado. Então, o versículo 2 de Romanos 12, nós vimos o versículo 1, o versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vimos no versículo 1 que fala do nosso corpo. Aqui, no versículo 2, fala que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente é uma parte da nossa alma. Na verdade, a mente é a parte líder da nossa alma. E nós precisamos ser também renovados na nossa mente, indicando que a salvação de Deus ela é uma salvação completa. O Senhor quer alcançar todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma também. Então, a alma transformada, nós vamos ter uma maneira nova de pensar. E nós vamos pensar de acordo com o pensamento de Deus, de acordo com aquilo que Deus deseja e não de acordo com as nossas próprias coisas. E no versículo 11 do capítulo 2, diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então aqui é outra parte do nosso ser, que é o espírito humano. Então, essa salvação, ela precisa alcançar todo o nosso ser. E aqui vemos que Deus está interessado com a temperatura do nosso espírito. Como é que está o nosso espírito? Como é que está a temperatura dele? Ele está quente, está frio ou está morno? E aqui diz assim: sede fervorosos de espírito. Fervoroso, o espírito precisa estar fervendo, quente. Se você colocar um saquinho de chá em uma água fria, aquele chá ele não vai permear aquela água, não vai saturar aquela água. Mas se você coloca na água quente, ele rapidamente vai permear, vai saturar aquela água. Então, o nosso espírito precisa estar sempre borbulhando, fervendo, ardendo pela vontade de Deus, de amor pelo Senhor. Mas a tendência do homem qual é? É a mornidão. Não é nem frio, nem quente, é morno. Por quê? Uma situação de mornidão é uma situação cômoda. Se você vai participar, por exemplo, de uma palestra, está lá no auditório, aí as pessoas vão chegando, tem as cadeiras lá, as cadeiras ficam na frente, no meio, atrás. Normalmente nós sentamos no meio ou no fundo. Por quê? Porque nós não gostamos de ser muito percebidos, gostamos de passar desapercebidos. E as pessoas, ali, nós ficamos mais ocultamente, é uma zona de conforto para nós. E essa situação, comparando isso com a questão de frio, quente ou morno, a mornidão para Deus é o pior estado do homem. Lá em Apocalipse, capítulo 3, quando o Senhor mandou aquela carta, foi enviada a carta para as igrejas, e a última carta foi para a igreja em Laodiceia. Quando mencionou Laodiceia, aí o Senhor falou, olha assim, porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, uma coisa morna faz mal para Deus. Deus, ele não gosta de coisa morna. Então, o crente, o cristão, o filho de Deus, ele precisa exercitar o seu espírito, ter um espírito fervoroso. Mas não é só ter um espírito fervoroso, aqui diz, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Muito importante isso. Às vezes nós temos até uma alegria, mas nós ainda somos acomodados no que diz respeito ao serviço. Então, quem é fervoroso de espírito serve ao Senhor. A partir do versículo 3 de Romanos 2, então nós vimos o versículo 11, agora vamos voltar, nós vimos 1, 2, depois pulamos para o 11. Agora, o versículo 3, nós vemos ali diferentes dons sendo exercitados, sendo usados. É muito importante isso,
porque ali mostra a manifestação dessa vida. O exercício desses dons mostra a manifestação da vida, a ação da vida que nós recebemos. E ali, o profeta Jeremias uma vez falou, eu vou ler para você esse versículo que eu achei muito interessante. Jeremias 43, versículo 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Por que eu fiz questão de ler esse versículo? Porque no nosso serviço a Deus, nós devemos prestar a Ele um serviço de excelência, com qualidade, com dedicação. É isso que Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6, nos mostra. Aqui diz assim, assim também, versículo 5, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha, então, nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e aqui nós somos encorajados, se for profecia, a exercer essa função segundo a proporção da fé. Aqui não fala o tamanho da fé, mas a proporção da fé. Nós queremos ser pessoas cheias de fé, né? Eu sou filho de Deus, sou cristão, então eu queria ter a fé, né? Mas a fé que você tem, você precisa usar essa fé. Quanto mais você usa, mesmo que ela seja ainda pequena. O senhor falou que uma fé pequena, como um grão de mostarda, ela pode fazer com que um monte seja transportado de um lado para o outro. Veja que o nosso problema não é a quantidade de fé, é a falta do uso da fé. Precisamos usar. Os discípulos, certa vez, falaram para Jesus, para o Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Aí o Senhor deve ter pensado, aumentar a fé para quê? Vocês usam a fé? Então, muitas vezes nós queremos uma fé grande, mas para que nós queremos a fé? Então, vamos começar a usar a fé, aquela porção que nós temos, a porção que o Senhor nos confiou, e à medida que você vai usando, vai exercitando a sua fé, essa fé vai sendo aumentada, ela vai crescendo em você, a sua confiança em Deus vai aumentando, isso vai emanando de você, alcançando as pessoas próximas a você. Então, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Não adianta você ter fé e não usá-la. E mais, que diz versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então, dedicação. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, nós vemos aqui que no uso desses dons, nós precisamos fazer isso com dedicação, com esmero, com diligência, com liberalidade, com generosidade e com alegria. A obra do Senhor, ela não pode ser feita por nós de maneira relaxada. Então, essa salvação, mais uma vez, produz um viver. A partir do versículo 9, vemos nossa atitude ou nosso comportamento para com Deus, para com os irmãos, para conosco mesmos e para com os que nos perseguem. Olha aqui, Romanos capítulo 12 é muito rico. Essa porção é muito rica. Então, o Senhor quer nos dar um viver equilibrado em todos esses aspectos. Depois vale a pena você ler com carinho essa porção e acompanhar com o seu alimento diário nesta semana. E, a partir do versículo 13, nós temos aqui uma porção maravilhosa que fala sobre a autoridade. A autoridade mencionada no início deste capítulo, ela só vai se tornar real quando houver submissão. Então, toda vez que você
pensar em autoridade, você precisa lembrar que há submissão. Se não há submissão, não há autoridade. O Senhor, ele falava para os seus discípulos, né, em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Nós falamos Senhor, mas é, como dizem, né, da boca para fora, só de boca, só de lábio. Mas lá dentro nós não temos obediência, não há submissão. Então não fazemos o que o Senhor manda. Eu não sei se essa é a sua experiência, mas muitas vezes essa é a minha experiência, sim. Eu chamo o Senhor Jesus, invoco o nome do Senhor, mas muitas vezes eu faço a minha própria vontade. Isso em todos os campos da minha vida, desde minha vida familiar, relacionamento conjugal, com as minhas filhas, meu genro, com meus netos, e com os irmãos na igreja, no trabalho, com as pessoas que trabalham comigo, e muitas vezes a liderança da igreja. Muitas vezes nós declaramos que Jesus é o Senhor, mas no nosso dia a dia não há sentimento, não há espírito de submissão, de obediência. Então, quando nós tocamos esse assunto, esse é um assunto profundo. Lá em Gênesis, depois da criação do homem, da formação do homem, nós vemos o primeiro pecado do homem. Qual foi? Depois que o homem foi criado, o primeiro pecado foi a desobediência. Depois é que aquilo foi aumentando gradativamente até se tornar uma rebelião mais assintosa. Mas começou com uma desobediência. O Senhor falou, não come desse fruto. Aí a mulher comeu e também deu para o seu marido e ele comeu. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou. E com o pecado entrou também a morte. Esse assunto de desobediência é sério. Nós precisamos refletir sobre isso na nossa vida, em todos os campos da nossa vida. Precisamos ter espírito de submissão, atitude de submissão, nos prostrar. Aí sim, a autoridade ela vai ser algo real na nossa vida, ela vai ser desfrutada por nós. E a autoridade é para nos guardar. A autoridade ela não é para nos subjugar. Principalmente Deus, como autoridade sobre nós, Ele vem para suprir vida. Ele não vem para nos subjugar. Lá em 1 Samuel, capítulo 5, eu vou ler esse texto para você, versículos 22 e 23. Tem uma porção muito interessante que nos ajuda a entender esse assunto de obediência. Versículo 22 diz: porém Samuel disse, esse texto aqui está relacionado com a palavra de Deus por meio de Samuel para Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ora, holocausto e sacrifício são ofertas, mas ofertas de seres fora de nós, de outros seres. A obediência, quando nós obedecemos, nós estamos ofertando o nosso ser. Nós estamos dizendo, aqui o mais importante é Deus. Na minha vida o mais importante é Deus. O que adianta fazer oferta, fazer sacrifício e não obedecer? Então a palavra aqui é nesse sentido. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Sacrifício é uma coisa muito boa. Gordura de carneiros é especial. Mas para Deus, obediência. E atender ao que Ele ordenou, o que Ele nos mandou fazer, é mais importante. Porque isso é o que mexe com a gente. Está relacionado com a nossa vida, é a nossa entrega, é a nossa consagração, é a nossa pessoa. A obediência aqui, nesse caso, era o melhor
que Saul poderia ter feito. Aí vem o versículo 23, que tem uma palavra forte. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Palavra forte. Quando nós falamos de feitiçaria, de idolatria, aí você pergunta para você gosta de feitiçaria? De idolatria? Você é filho de Deus? Você não se envolve com essas coisas. Mas veja que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, o que é a obstinação? Teimosia. Toda vez que fala essa palavra teimosia, eu me lembro da minha pessoa. Eu sou uma pessoa teimosa. A obstinação é como idolatria e culto a ídolo do lar. Então, amados, essa palavra aqui, forte, é para nos ajudar. Nós precisamos ser pessoas obedientes. E essas coisas, essas atitudes de obediência, desde coisas mais simples na nossa vida, desde relacionamento familiar, profissional, com os irmãos na igreja, né, os serviços na igreja, a nossa obediência, essas atitudes simples, é que vão provar a nossa estatura espiritual. Você vai ver o quanto você cresceu. Não é o tempo de vida cristã que você tem, são atitudes de obediência que vão mostrar qual é a sua estatura. Então, do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 13, mostra muito bem esse assunto de autoridade. E aqui nós vemos principalmente princípios. As autoridades estabelecidas por Deus, nós devemos obediência a elas. Todas as autoridades foram instituídas por Deus. A não ser aquela pessoa que fala assim, olha, acha que é a tal e começa a obrigar as outras pessoas a não servirem a Deus. Isso aí não. Mas numa situação normal, a autoridade deve ser obedecida. As leis do trânsito devem ser obedecidas. Na igreja, a liderança da igreja deve ser obedecida. No lar, a hierarquia, a autoridade, os pais em relação aos filhos. O relacionamento conjugal deve ter um princípio de autoridade e submissão que mantenha a ordem nos lares. E Deus coloca algumas situações de leis para nós cumprirmos, porque senão, sem controle, imagina, numa via, dirigindo um carro, você ia pisar fundo no acelerador, mas você tem leis ali. E quando você anda de acordo com a lei, você anda tranquilo. Usa cinto de segurança. No nosso caso aqui, agora é obrigado a usar cinto de segurança. Antigamente não era, mas agora é. Então, sentou, motorista, os passageiros, todos de cinto de segurança. Quando você está assim, se você vê um policial ali na frente, você não vai ficar apavorado. Se você está com sua documentação em dia, com o carro em dia, os pneus do carro em dia, velocidade regulamentar da via, tudo em dia, você viu o policial, você não vai ficar assustado. Você vai ficar tranquilo. Agora, se você faz alguma coisa errada, aí você vê um policial, uma autoridade, aí você fica assustado, apavorado. Dá vontade até de dar um cavalo de pau e mudar o nosso rumo, não é verdade? Então nós temos que observar bem esse assunto de autoridade e principalmente, gente, orar pelas autoridades estabelecidas. É muito simples criticar, falar mal, a gente achar que é melhor, se tivesse na nossa mão, essa administração seria melhor, mas nós não temos muita preocupação no sentido de orar. É mais importante orar, entregar nas mãos de Deus as pessoas. Vamos orar sempre. Não vamos orar pelo nosso país só na época de eleições, não vamos orar sempre pelo nosso país. Orar
para que o Senhor nos dê uma vida tranquila, para que o Evangelho possa continuar avançando, Deus possa usar as pessoas, né? Usar aquelas pessoas que Ele quer usar para abrir portas para o Evangelho. Então, Jeremias capítulo 29, versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Muito rico isso, não é? Então, se nós somos salvos pela vida, a prática de autoridade e submissão, elas passam a ter um peso maior na nossa vida. E a partir do versículo 8, nós temos o amor, a abordagem até o versículo 7 era a autoridade, a partir do versículo 8 é o amor. Agora, a abordagem do amor aqui, ela traz uma abordagem de um ângulo muito especial. Porque aqui fala do amor como se fosse uma dívida nossa. Esse ângulo, sem dúvida, é especial. E não depende se a pessoa que está diante de nós, que se relaciona conosco, o nosso próximo, é amável ou não. Ou seja, esse assunto de amor é uma dívida que nós temos para com as pessoas. E se você se sente devedor às pessoas, você vai procurar pagar essa dívida. E a dívida maior que nós temos de amor para com as pessoas é levar o Evangelho. O amor e o Evangelho andam de mãos dadas. Quando nós amamos as pessoas, nós vamos levar o Evangelho a elas. Se você não tem sentimento nenhum pelas pessoas, você não vai levar o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Eu amo o Senhor, eu amo a Deus, portanto, eu amo as pessoas, por isso eu prego o Evangelho. Se eu não amo, eu não vou pregar o Evangelho. O Senhor, esse foi um mandamento do Senhor, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Na questão do amor, essa é uma dívida que nós não vamos pagar nunca. Não é nossa escolha, nós devemos esse amor a todos os irmãos e irmãs. Aí tem uma coisa que é interessante. Pensa numa pessoa que você não gosta ou que você detesta. E tem um desafio para você. Ore por essa pessoa. Agora mesmo, ore por essa pessoa. Senhor, eu devo amor a esse irmão, a essa irmã, a essa pessoa. E Tu, Senhor, és a fonte do amor. Fica aí como um exercício para você. E a partir do versículo 11, nós temos um outro item, em que fala que é hora de vos despertardes do sono. Gente, quando nós estamos dormindo, muitas coisas acontecem e nós passamos desapercebidos, passamos batidos. Porque realmente, e mesmo que você não esteja dormindo, seja apenas sonolento, muitas coisas passam desapercebidas por você. Então, esse assunto do sono é sério. E na vida espiritual, nós precisamos dessa palavra de Deus que vem para nos despertar. É hora de vos despertardes, que é o tema desta semana. É hora de vos despertardes do sono. A pessoa que está acordada, a luz não incomoda a pessoa. Aliás, a luz é boa para a pessoa, não é? A pessoa que gosta de dormir, ela tem aversão à luz. Mas a pessoa que fica desperta, acordada, despertada, a luz é muito bem-vinda. Então nós vamos ficar atentos a tudo que acontece à nossa volta, não vamos ficar desprevenidos. Esse texto tem a palavra tempo, né? E esse tempo para nós aqui, é mais do que o lapso,
um período. É na verdade que a nossa salvação agora, ela foi progredindo, ela foi avançando e agora está muito mais avançado o processo dessa salvação. Percebe? Então, nosso conceito ao ler esse versículo é de tempo. O que esse versículo quer dizer é que essa nossa salvação completa já atingiu um estágio muito avançado. Está mais próximo porque avançamos. Trata-se da qualidade da salvação. Eu fui salvo no Espírito, agora estou sendo salvo na minha alma, que está ocorrendo uma transformação, e, por fim, o meu corpo vai ser transfigurado. Hoje estamos mais salvos do que um ano atrás, mais salvos do que ontem. Não é verdade? Hoje essa salvação ela é dinâmica, está ocorrendo em nós. Devemos perguntar, estamos sendo salvos dia a dia ou estamos parados, estacionados no tempo? Então, esse texto de Romanos, capítulo 13, e versículo 11, vem para nos tirar da nossa comodidade, da nossa zona de conforto e nos despertar. Na verdade, toda a palavra de Deus, ela vem para fazer isso na nossa vida. Que Deus abençoe você.